Hoje vamos entender mais sobre a guerra espiritual, como ela se manifesta em nossas vidas e como podemos identificá-la e enfrentá-la com a ajuda de Deus. Fique até o final, pois também teremos uma oração poderosa para fortalecer sua fé e proteger você dessa batalha. A guerra espiritual é uma realidade invisível, mas muito presente em nossas vidas. A Bíblia nos ensina que há uma batalha constante entre as forças do bem, comandadas por Deus, e as forças do mal, lideradas por Satanás. Essa batalha não ocorre em um campo físico, mas no plano espiritual, afetando diretamente nossas emoções, pensamentos e decisões. Em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo nos alerta: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa passagem nos deixa claro que a guerra espiritual é um confronto entre forças espirituais invisíveis e que precisamos estar preparados para enfrentar essa batalha de maneira consciente e determinada. Muitas vezes, ignoramos essa realidade, mas ela é contínua e somos constantemente desafiados a manter nossa fé firme. A tentação é uma das formas mais comuns dessa guerra espiritual se manifestar. O inimigo tenta nos seduzir com promessas vazias e nos desviar dos caminhos de Deus. As tentações muitas vezes surgem de maneira disfarçada, apresentando-se como oportunidades atraentes ou convenientes. No entanto, elas têm como objetivo nos afastar da comunhão com Deus e nos levar ao pecado. As tentações podem vir de várias formas. Pode ser um pensamento de orgulho, a sedução de algo que sabemos ser errado, ou até a busca por aprovação social que nos faz desconsiderar os princípios de Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina que, em meio às tentações, podemos resistir. Em 1 Coríntios 10:13, a Bíblia nos assegura: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também a fuga, para que a possais suportar. Essa promessa é uma das maiores forças que temos ao enfrentar a guerra espiritual. Ela nos garante que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está conosco, nos dando a capacidade de resistir e vencer. Ele sempre fornece uma saída, e é nessa saída que devemos confiar. Outra área em que a guerra espiritual se manifesta é nos nossos pensamentos. O inimigo tenta semear dúvidas em nossa mente, tentando nos fazer questionar a fidelidade de Deus ou a sua capacidade de nos ajudar. Em momentos de dificuldade, somos muitas vezes tentados a acreditar que Deus nos abandonou ou que nossas orações não têm valor. Porém, essa é uma mentira do inimigo que visa minar nossa confiança em Deus. Em 2 Coríntios 10:4-5, Paulo nos ensina a combater esses ataques mentais. As armas com as quais lutamos não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essa passagem nos ensina que, ao enfrentarmos ataques espirituais, devemos estar armados com a palavra de Deus, que destrói os argumentos falsos e os pensamentos errados. A tentação também se disfarça em comportamentos que parecem inofensivos, mas que, na verdade, nos afastam de Deus. Pode ser a busca incessante por prazer, o envolvimento com atitudes de desobediência ou até a falta de perdão. Satanás muitas vezes usa essas coisas para nos desviar do propósito de Deus em nossas vidas. Em Mateus 6:13, Jesus nos ensina a orar: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa oração é um pedido de proteção contra as investidas do inimigo, para que possamos permanecer firmes na fé.
Entretanto, uma das maiores ferramentas que temos para enfrentar a guerra espiritual é a oração. A oração é nossa conexão direta com Deus e, por meio dela, podemos pedir ajuda, buscar força e encontrar consolo. Quando oramos, estamos lembrando ao inimigo que nossa confiança está em Deus, não em nossas próprias forças. Em Efésios 6:18, Paulo nos instrui: orem no Espírito em todos os momentos, com toda oração e súplica. A oração deve ser constante, uma arma poderosa contra as forças espirituais do mal. Além disso, a leitura da Bíblia é uma arma essencial na guerra espiritual. Em Hebreus 4:12, somos lembrados de que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus tem o poder de discernir e cortar as mentiras do inimigo, nos ajudando a permanecer firmes na verdade. Em momentos de tentação, Jesus nos mostrou um exemplo poderoso ao usar as Escrituras para resistir ao diabo. Em Mateus 4:1 e 11, quando foi tentado no deserto, ele respondeu a cada uma das investidas de Satanás com a palavra de Deus. Esse exemplo nos ensina a importância de estarmos sempre armados com a verdade de Deus para resistir ao mal. A fé também desempenha um papel fundamental na guerra espiritual. Quando temos fé em Deus, estamos confiantes de que Ele está no controle de tudo e que, por mais intensas que sejam as lutas, Ele sempre estará conosco. Em 1 João 5:4, lemos: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé nos fortalece para enfrentar qualquer desafio espiritual, sabendo que a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Em Tiago 4:7, somos exortados a resistir ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa passagem nos lembra que, ao nos submeter a Deus e à sua vontade, podemos resistir ao inimigo, e ele será forçado a recuar. A resistência não é algo que fazemos sozinhos, mas em dependência total de Deus. Além disso, a comunhão com outros cristãos é essencial na guerra espiritual. A igreja é o corpo de Cristo e juntos podemos fortalecer uns aos outros, orar uns pelos outros e resistir ao inimigo. Em Eclesiastes 4:12, lemos: se alguém for vencido por um que está sozinho, 2 podem resistir-lhe. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A união entre os cristãos fortalece nossa resistência espiritual. O jejum também é uma ferramenta poderosa na guerra espiritual. O jejum não é apenas uma prática para aumentar nossa espiritualidade, mas também um meio de humilhar nossa carne e fortalecer nosso espírito. Em Mateus 17:21, Jesus disse que certos tipos de demônios só saem através de oração e jejum, indicando o poder que essa prática tem em nossa batalha espiritual. Porém, mesmo enfrentando tentações e desafios, devemos lembrar que já temos a vitória garantida em Cristo. Ele venceu a morte e o pecado na cruz, e por meio dele somos mais que vencedores. Em Romanos 8:37, Paulo declara: em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. A vitória de Cristo é nossa vitória também, e é nela que devemos firmar nossa confiança. A guerra espiritual pode ser intensa e difícil, mas ela também é uma oportunidade de crescer em fé e dependência de Deus. Cada vitória nos aproxima mais de Deus e nos fortalece para a batalha seguinte. Devemos, então, manter os olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Em resumo, a guerra espiritual é real e ocorre em várias frentes: nas tentações, nos pensamentos, nas atitudes e no comportamento. No entanto, podemos resistir ao inimigo com a oração, a leitura da palavra, a fé,
a comunhão com outros cristãos e a prática do jejum. Deus nos dá tudo o que precisamos para vencer, e é com Ele que somos mais que vencedores. Agora vamos orar juntos, uma oração de proteção e vitória na guerra espiritual. Senhor Deus, venho diante de Ti, reconhecendo que estou em uma batalha espiritual constante. Sei que o inimigo se levanta para tentar me desviar de Ti, mas confio que Tu me darás a força para resistir. Peço-te, Senhor, que me protejas de todas as tentações e que me fortaleças para permanecer. Ajuda-me a usar a Tua palavra como espada para combater os ataques do inimigo, que em cada tentação eu possa lembrar das Tuas promessas e resistir ao mal. Fortalece a minha fé e guia os meus passos, para que eu não ceda às mentiras de Satanás. Senhor, que a oração seja minha fortaleza e a leitura da Tua palavra meu guia. Capacita-me a resistir ao diabo e a confiar plenamente em Ti, que, ao enfrentar as dificuldades, eu me lembre da vitória que já foi conquistada por Jesus na cruz. Em nome de Jesus, que venceu a morte e o pecado, eu oro. Amém.